Gente, isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto. Esse avião chegando é a coisa mais linda. Gente, bom dia! Olha esse lugar. Bom, esse vídeo é um vídeo sem roteiro, acho que é o primeiro que eu faço sem roteiro. Pra ser bem uma conversa mesmo, porque eu tava aqui pensando e decidi gravar esse vídeo, então vai ser uma coisa bem espontânea, perdoem aí qualquer coisa, tá? Que eu sou bem tímida às vezes. Queria contar um pouco pra vocês, dar um pouco de contexto primeiro sobre esse lugar que eu tô aqui. Não parece muito, né? Esse canal aqui a gente fala sobre viagens, não parece muito que eu tô viajando? E não tô. Essa aqui é a minha casa. Então sejam bem-vindos à minha casa. Não aqui nessa pedra, literalmente, né? Vocês entenderam. Mas uma vez eu compartilhei um post no Instagram falando justamente sobre isso. Eu não sei se foi um post ou se foi um stories, eu acho que na verdade foi os dois. Acho que foi um post e já falei isso nos stories também. Sobre a gente apreciar os lugares que a gente frequenta todos os dias, porque às vezes acaba caindo na rotina, né? E a gente não percebe a maravilha, mas olha esse cenário aqui, não parece um filme? E isso foi uma coisa que as viagens me proporcionaram. Então, toda vez que eu conheço um lugar novo e toda vez que eu conheci um lugar novo, eu pensava, né? Tipo, nossa, olha essa praia, olha esse lugar. Quando eu fui pro México recentemente, eu pensei muito isso. Só que, às vezes, a gente mora... Claro que assim, eu moro numa ilha, né? Então eu sou muito privilegiada. Então eu tô falando isso de um lugar, de uma pessoa que mora na beira da praia. Então a galera no Brasil não é a realidade de todo mundo, eu sei disso. Mas a questão é que quantas pessoas não moram assim, igual a mim? Ou você tem coisas na sua própria cidade para apreciar? Porque eu gosto muito de praia, então é o que eu acabo apreciando muito. Mas às vezes você gosta de ir em parque, você tem vários parques legais na sua cidade. E a gente não explora, né, os nossos lugares, a gente gasta muito dinheiro às vezes indo para outro estado, indo para outro país e gasta rios de dinheiro mesmo para ver paisagens que às vezes é perto da gente, são acessíveis, sabe? Por exemplo, o estado que eu moro, Espírito Santo, não é muito famoso assim em termos aspectos turísticos, até porque isso que eu tô falando, gente, o medo de tomar hate agora, mas isso que eu vou falar agora, eu sou capixaba, tá? Então eu tenho lugar de fala. Aqui a gente não é um povo muito receptivo, então essa questão do turismo, às vezes eu sinto que peca um pouco, né? O atendimento não é muito bom, as pessoas são grossas, e eu não tô falando isso tipo, não venha para o Espírito Santo. Mas a questão é que aqui no Espírito Santo tem, gente, você consegue ir da praia pra montanha, pro riacho em pouquíssimas horas, às vezes em minutos. E você consegue ter acesso a várias paisagens. Olha isso, gente, o passarinho cantando, só um minuto. Vamos apreciar. Agora parou. Eu acho que assim, falta a gente ser turista na nossa própria cidade, né? E isso é uma coisa que eu pratico muito. E aí também o contexto, vou dar um pouquinho mais de contexto pra vocês. Na minha época de adolescente, assim como todo adolescente, imagino eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. Eu sempre estudei de manhã, mas eu tinha muita dificuldade de acordar cedo, muita mesmo. Depois que eu comecei a praticar mais atividade física, eu comecei a regular meu sono um pouco e eu comecei a gostar de acordar cedo, influenciado por atividade física e por outras coisas também. E aí hoje em dia eu não sou muito de sair à noite. Durante muito tempo eu me forcei a ser essa pessoa que sai à noite, que bebe e tal. Pra vocês terem ideia, eu nem bebo muito. Assim, não vou falar eu nunca bebo, mas geralmente quando eu saio eu tomo, sei lá, um Skol Beats. Ou vinho eu até gosto, mas também não é sempre que eu tomo. Mas tipo assim, cerveja, ou sair pra beber pra virar a noite, pra encher a cara, não é uma coisa que eu faço mais. Já fiz. Porque, né, eu achava que eu gostava, mas até eu entender que eu não gostava, eu fiz. E aí quando eu parei de fazer, eu percebi que eu sou uma pessoa matinal. E era por isso que eu não gostava. Então hoje em dia eu prefiro ir dormir um pouco mais cedo, que nem é tão cedo. Eu vou dormir hoje em dia, tipo assim, sei lá o quê, uns 11 horas e tal. E eu gosto de acordar 6, 7. Hoje, por exemplo, agora são... Que horas? Deixa eu ver aqui. Agora são 8h52. Eu acordei 6h30 hoje. Hoje é um sábado, então eu tô um pouco mais
tranquila, então até por isso que eu vim dar esse rolê, por isso que eu comecei a gravar esse vídeo, foi inspirado nesse rolê que eu dei hoje, a gente tá tendo aqui essa conversa, com esse fundo maravilhoso, eu não me acostumo, mas enfim, hoje eu tenho aula pra dar, eu vou trabalhar ainda, e eu tenho uma aula 9h30, então daqui a 10 minutos vou finalizar aqui e já tô indo. E eu depois não vou conseguir vir depois, depois eu não vou conseguir vir, porque eu tenho que fazer o meu TCC, eu tenho que gravar vídeo aqui mais, editar minhas coisas, enfim, organizar minha semana, porque quem me segue lá no Instagram, inclusive, @RairaRover, se você não me segue, quem me segue lá no Instagram, já compartilhei um pouco sobre como é a minha rotina, a organização, isso de ter um canal, trabalhar fazendo roteiros de viagem, ser professora particular, eu faço faculdade, então é muita coisa. Se eu não for uma pessoa organizada, acaba que não sai nada. Ai, gente, olha o beija-flor, peraí. Eu não sei se dá pra ver o safado. Tá vendo? São momentos assim, gente, onde a vida vale a pena. Se eu não der zoom, não dá pra ver, mas enfim, ele tá ali. Mas olha... Eu espero que, se você nunca tenha considerado vir para o Espírito Santo, para Vitorinha, você considere depois disso que eu tô te mostrando aqui, apesar de eu ter falado que a gente é mal educado, né? Mas vale a pena, se você vier pra cá, me manda uma DM no Instagram que a gente sai. Te mostro os lugares legais e eu sou simpática. Mas enfim, voltando sobre o que a gente estava falando. Então eu já compartilhei lá no Instagram como minha rotina é, e se eu não tenho organização, essas coisas acabam não saindo mesmo. Eu acordei cedo hoje, era 6h30, botei um biquininho e vim dar um pedal até aqui. Deve dar mais ou menos aqui onde eu tô. Esse lugar aqui que eu tô se chama Praia da Ilha do Frade. Hoje é sábado e só está vazio assim porque são quase 9 da manhã. Se você vier aqui sábado, 1h da tarde, vai estar um inferno, vai estar cheio de roda de altinha. E essa praia, como vocês podem ver, ela é pequena, não tem muita extensão de areia, então fica bem caótico. Então eu gosto até de vir de manhã por causa disso, porque eu gosto muito dessa praia aqui. Vocês devem imaginar por que esse visual, né? Só que fica muito cheia, então se você tá pensando em vir, essa praia aqui que eu tô se chama Praia da Ilha do Frade, fica mais ou menos uns 4, 5 quilômetros da minha casa. Então eu vim de bicicleta, então eu vindo pra cá e voltando. Na verdade, eu acho que eu viajei. Eu acho que no total dá 14 quilômetros ida e volta da minha casa até aqui. Depois eu vou botar no Google e eu boto aqui certinho pra vocês na legenda. Mas enfim, então eu acordei cedo, tomei café, passei um cafezinho que eu adoro. E aí eu peguei a minha bike e vim até aqui, então já é um exercício físico. Eu já tomei um banho de mar, já passei pra agradecer Iemanjá. Se eu tiver tempo, eu vou mostrar pra vocês no caminho. Porque aqui também tem uma estátua de Iemanjá. Então, tá vendo, gente? Aqui tem coisa legal. Venham para o Espírito Santo, para Vitória. E é isso. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu fiquei pensando que isso é uma coisa que eu sempre tento fazer, é de explorar a minha própria cidade, de ser turista no lugar mesmo onde eu moro, de ver beleza onde eu moro, porque às vezes, como eu falei, a gente vai para muito longe, né? Vai para vários lugares, gasta dinheiro e não percebe algo que às vezes está ao nosso alcance, que para mim, no meu caso, é isso daqui, mas como eu falei no início do vídeo, para você pode ser outras coisas. Então eu sempre tento fazer coisas novas, até dentro da minha cidade mesmo, e isso pra mim também é viajar. Eu sempre me imagino na terceira pessoa. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou falar agora, mas eu espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, me bota aí nos comentários, ou se vocês são assim, também me bota aí nos comentários, que aí eu me sinto mais acolhida. Eu me vejo na terceira pessoa, tipo assim, eu sento e eu fico olhando a paisagem e eu fico assim, caraca, imagina como que eu estaria me sentindo se isso aqui fosse uma viagem. Então eu imagino meio que como se eu estivesse viajando mesmo. E eu falo, nossa, imagina eu vindo aqui pela primeira vez. E não sei, realmente como se fosse uma coisa, como se fosse uma viagem. Eu olho, eu falo, nossa, olha essa paisagem. Só que a diferença é que eu posso fazer isso todos os dias e eu geralmente faço. Assim, não todos os dias, né? Hoje é final de semana, como eu falei, tá um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que é sobre isso também, né? A gente tirar também, às vezes, umas horinhas, porque, por exemplo, igual a minha aula, né? É 9h30, e aí eu poderia acordar 9 horas e falar, vou dar minha aula, vou trabalhar aqui, depois eu vou fazer minhas coisas e ficar trancado dentro de casa. Então, eu gosto muito de sair, de ver as coisas, de viver, assim, e eu acho muito que o fato de viajar
bastante foi o que me ensinou isso, porque às vezes eu ficava muito ansiosa de tipo, ai, qual é a minha próxima viagem? Já quero viajar de novo, já quero algo novo, porque assim, gente, meu ascendente é Sagitário, então vocês devem imaginar como é que eu sou um pouco. E o meu signo é Leão, pra quem tá se perguntando. E aí, eu ficava muito nessa e isso não me gerava um pensamento bom. E aí, quando eu tava na viagem, às vezes eu já ficava triste na viagem, porque eu sabia que ia acabar, a ansiedade da gata. Mas, e aí quando eu percebi que eu poderia ter esse sentimento de viagem todos os dias um pouquinho, eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Então eu compartilho também no Instagram, já me segue lá, já falei, né? Às vezes eu vou de bike, né, pra poder economizar. Não só por isso que eu gosto também, mas eu vou de bike pra faculdade e esse momento de eu ir de bike, são uns 20 minutinhos, eu olho pra praia e às vezes eu fico olhando tipo assim, caraca, olha isso. E aí eu sempre tenho essa sensação, né, de tipo assim, eu andando de bike numa orla. E eu acho que a gente precisa fazer mais isso, né? Essa questão de ansiedade, de Instagram também, a gente vê a galera vivendo uma vida incrível e viajando e tal. E às vezes se sente mal. Eu não sei vocês, eu tô aqui abrindo meu coração pra vocês como eu me sinto. E aí, sobre essa coisa da ansiedade, uma coisa também é consequência da outra, tá? Então, assim, você fazer exercício físico te libera hormônios, serotonina, enfim, da felicidade, você se sente bem e tal. Então, você também tomar vitamina D, tomar um solzinho, né, também te faz sentir assim. E isso te faz se sentir motivado para fazer outras coisas. E isso diminui aqui as 50 vozes na cabeça. De verdade mesmo. Então, esses momentos também são para cuidar de mim. Então eu boto assim na minha planilha lá, que eu já compartilhei com vocês no Instagram, que eu faço uma planilha do meu dia, assim. Tem lá eu divido por cor, né, tipo categorias, e tem uma categoria myself, que é tipo eu mesma, que é o que eu vou fazer por mim, sabe? Eu vou fazer uma yoga, eu vou correr na praia, eu vou fazer, sei lá, enfim. E era isso que eu tinha pra falar pra vocês, na verdade uma reflexão. E aí, me falam onde vocês moram, botem aí nos comentários se vocês fazem isso. Eu tento sempre também, eu gosto de fazer isso sozinha. E aí, vocês saem sozinhos, gente? Isso também é uma coisa que desbloqueou uma chave. Foi uma chavinha assim que eu virei e desbloqueou um próximo nível, que também é aprender como é gostoso a gente estar na nossa própria companhia, né? E às vezes quando a gente vem com alguém, a gente fica conversando, rindo e tal, brincando com os nossos amigos, que é muito legal também. E aí acaba que a gente não presta atenção no resto, né? Não olha. Então eu gosto também de parar um pouco, escutar o silêncio, escutar o barulho do mar, que eu sinto que me ajuda muito, me acalma. E isso influencia também na minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sofro muito com ansiedade. E é um momento que eu consigo me desconectar um pouco. E eu sinto que quando eu tô perto da natureza, é um momento muito meu, assim, muito único. Então eu também gosto de vir sozinha, porque eu sinto que é diferente. Então eu sento aqui, olho, respiro, né, assim. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, fica aí de dica, isso tudo me ajuda muito. E essa foi a reflexão que eu tive para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês não tenham me achado muito doidinha, mas eu acho que não, né? Acho que a gente se sente assim, um pouco. Principalmente a nossa geração. Eu tenho 22 anos, como eu já falei em algum outro vídeo, eu acho. Então a gente tá nesse momento da vida e isso afeta muito a nossa geração, essa questão da ansiedade, da gente estar sempre conectado, tá sempre fazendo alguma coisa, 1000 coisas, e a gente precisa desse momento. Então eu sempre tento me proporcionar esses momentos. E hoje em dia, quando eu não tenho, eu sinto falta. Mas é claro que isso não foi do dia pra noite. Enfim, tô falando muito, tô achando. Mas é que eu tô... Até que foi legal gravar um vídeo sem roteiro. Me saiu bem. O que vocês acharam? Dá aí a opinião. E com essa vista aqui, eu me despeço. E se vocês quiserem, eu posso também trazer um vídeo falando sobre Vitória. O que vocês acham? Vocês já vieram aqui pra Vitória? Vocês têm várias coisas pra deixar nos comentários. Vamos trocar figurinhas. Eu posso trazer um vídeo aqui sobre o que eu gosto de fazer, quais são os lugares que eu gosto de ir, o que eu acho que vale a pena, o que eu não acho que vale. Já dei a dica pra vocês aqui de como pegar a Ilha do Frade vazia. Dia de semana também, se você vier, é vazio. Mas agora, sábado à tarde, domingo à tarde, não dá. E é isso, gente. Um beijo e tchau. Não esquece de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Eita, que hoje a gata tá faladeira. Lembrei de mais uma coisa. Nessa praia aqui, teve uma vez que eu vim e que tinha uma cobra. Sim, eu vim sozinha, inclusive, nesse dia. Eu vim aqui e tinha uma cobra. E aí eu peguei na cobra.
E aí eu comecei a conversar com o dono da cobra, e a gente trocou uma ideia, e aí ele também era professor de inglês, ele morava no Mato Grosso do Sul, eu já morei no Mato Grosso do Sul, e aí a gente começou a se seguir no Instagram, ele já tinha ido pra África, e aí a gente trocou uma ideia, enfim, foi um encontro muito legal. E é nesses momentos que, tipo assim, se eu não tivesse saído de casa, vindo pra cá, eu não teria vivido isso. Então, por isso que isso também é viajar. Quando eu tava lá em Cancún, isso aconteceu. Não isso da cobra, mas de passar bichos estranhos assim. E eu lembrei desse momento, né? Eu falei, caraca, eu vim aqui pra Cancún, tava em Isla Mujeres. Falei, cara, vim aqui pra Isla Mujeres e aí, tipo, eu já vivi isso lá em Vitória. 20 minutos da minha casa, sabe? Então, é isso. Acho que falta a gente ser um pouco mais grato. Que é isso que, quando eu estou na natureza, é esse sentimento que me gera, gratidão. E é um sentimento muito bom de cultivar. Então, por isso que eu tento sempre estar na natureza, na praia. Eu gosto muito de cachoeira, eu gosto muito de apreciar o pôr do sol também. Eu realmente me sinto conectada e eu acho que isso influencia em várias coisas. Ai, gente, eu sou sagitariana. Eu sou... Ai, gente, me embolei. Eu tenho ascendente sagitária, porque eu me sinto muito sagitariana também. Apesar de que eu sou mais leonina. Enfim. Reflexões, é bom a gente conversar. E agora eu tô pensando como que eu vou descer, porque subir foi fácil, mas a descida eu tô achando meio íngreme.